Cara, não tô vendo nenhum aluno novo, cara. Eu tô. E aí, eu não sei como é que vai ficar essa situação. Se eu já começo a falar, se eu vou esperar essa turma aí entrar. Eu acabei de entrar no grupo do Zap ali, não tem ninguém adicionado novo. Não sei, chefe. Fala aí. O que que eu faço? Comece já? O que tu quer que eu faça? Também a rapaziada aí tá meio. Tá aí já esperando. Aí, Richelle. Esperar o chefe, né? Eles estão num grupo diferente. Então tá, né? Vou começar aí. Oh, mas será que eles não estão com dificuldade para entrar na plataforma, Roger? Porque as pessoas podem ser como eu, não sabem mexer nisso aqui. Eu vou compartilhar minha tela aqui, já vou abrir o material que eu vou trabalhar hoje. Daí tu, vê aí, né, cara? Vê aí o que tu quer fazer, brother. Eu sou. Então tá, né? Então vamos começar, cara. Beleza. Tem ninguém de novo aí? Até o maluquinho aí tinha entrado, ele saiu. Eu acho que ele se assustou com ele falando aí. Caralho, eu apertei errado. E, enfim. Tá, eu vou começar então. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver minha tela, pessoal? Tá aí um slidezinho aí? Vamos lá. Pessoal, boa noite, tá? Primeiro vamos justificar aí por que eu me atrasei. Uh, Fui diagnosticado com o adulto vírus. Tinha duas reuniões 6 horas, uma via Google Meet e outra presencial, então eu fui lá numa reunião com todos os cuidados e isolamentos. Aí eu disse pro Roger, ó, vou tentar ir embora mais cedo aí, mas não deu certo, tive que atrasar um pouquinho, mas tô aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema aí, tá? Não sei se tem alguém novo aí, mas não tem ninguém. O Alan já tava, a Daiele já tava, o Gabriel sempre tá, a Kelly e Laura também, a Luana também, a Pamela, o Richelle e o Roger, beleza. E então eu vou falar um pouquinho aí pra vocês é, dessa nossa aula aí. Ô Marcial, eu acho que tu é aluno novo, mano. Desliga aí o teu microfone, tá? Por favor. Daí, se tu quiser perguntar alguma coisa, tu usa o chat. Então eu vou dar uma explicação aí um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é sobre direitos humanos e cidadania no Brasil, né? Ah, conversei um pouco com a Fábio e queria trazer um pouco desse tema, porque é um tema que está em alta há alguns anos. Vocês realizarem um diagnóstico e até para a nossa cidadania, os nossos próprios direitos humanos vêm sendo violados e a gente tem que parar e discutir, a gente vê os jornais, enfim. Eu vou fazer uma explicação um pouquinho histórica, pessoal. Até vou utilizar um slide que eu trabalho com o segundo ano de sociologia. E aí depois eu falo um pouquinho, enfim. Daí eu vou fazer uma explicação mais histórica. Semana que vem tem as reportagens, tá? Que já estão disponíveis para vocês. Eu coloquei no domingo, eu acho. Tá. Deixa eu abrir aqui. Uh, Esse é o slide aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Primeiro, tá? Primeira coisa. Você tem que entender, pessoal, que direitos humanos. Por que a transmissão tá pausada? Tá. Primeiro vocês têm que entender, pessoal, que há uma diferença. Vocês estão me ouvindo? Só apertar aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Beleza. Você tem que entender que há uma diferença muito grande, não muito grande, há uma diferença entre direitos humanos e cidadania. Cara, é muito comum as pessoas terem uma concepção de que os dois são iguais, que na verdade são diferentes. Tá? Cidadania, basicamente, é uma luta por direitos
e direitos e deveres que as pessoas podem e devem ter. E os direitos humanos são direitos consolidados por essas pessoas, certo? Direitos consolidados em leis, tratados, enfim. Os direitos humanos basicamente existem em lei. Começou a se tratar direitos humanos como lei, como deve ser cumprido, cerca de 72 anos atrás, tá? 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. O conceito de cidadania ele existe há bastante tempo, tá? Já é um pouquinho mais antigo. Enfim, o que o Brasil, por que a gente falar um pouquinho sobre isso, por que trouxe isso para o Brasil? Primeira coisa, o Brasil, pessoal, ele teve, deixa eu ver se consigo mudar aqui, ó. Ele teve várias constituições, né? 3, 6, 7 constituições até a última, né? Que a gente tem aí, que é a de 88, que é chamada de Constituição Cidadã. E essas constituições, elas trazem, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Meu Deus, tem alguém entrando aí. Essas constituições, elas, deixa eu consigo aumentar aqui. Elas trazem diversas questões sobre cidadania, que tem a ver com direitos, né, participações. Aqui, se vocês derem uma olhada, tá? Cadê? Aqui em 34, tá? 1934. Na verdade, o voto feminino foi em 1932. Mas tinha na Constituição de 34, foi instaurado lá na Constituição, que é onde fica o conjunto de leis, mulher tem direito ao voto. Isso tem algo a ver com direitos humanos? Tem, tá? Hoje se fala, né, o direito, tem lá na Carta lá dos Direitos Humanos, lá, se fala, né, em participação. Mas a conquista do voto feminino é algo tem a ver com cidadania. É uma conquista daquela classe. Beleza. Aí vem outra coisa que eu queria falar. Ditadura militar. O que a cidadania e os direitos humanos têm a ver com a ditadura no Brasil? Pessoal, você tem que entender uma coisa. Tá? A ditadura, ela não foi exclusiva, ela não foi uma revolução. Tá? Isso é uma coisa muito... Se fosse uma revolução, professor, a ditadura militar podia ser considerado como um ato de cidadania? Pode, tá? Até pode. Mas não foi isso, tá? A ditadura militar, como o nome diz, ela é uma ditadura e ela massacrou os direitos humanos, certo? Direito, participação do voto, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, enfim, a censura. Então eu trouxe aqui nesse slide aqui, eu trouxe alguns pontos para a gente ver algumas coisas assim. Atos institucionais. Uma coisa que eu queria falar também, para eu tirar aqui, se alguém falou alguma coisa. Uma coisa que eu queria falar. Professor, cidadania, né? O professor disse aí pra gente que cidadania é a conquista, né, de grupos. Mas... Entrou aí, por que fica desse barulho? O professor disse aí pra gente que cidadania tem a ver com a conquista de direitos de classes. Mas o que tem a ver a ditadura com isso? Tá? Pessoal, você tem que entender uma coisa. O Brasil, ele tem uma democracia, uma conquista de grupos muito recente. E na ditadura, grupos que eram menores ou grupos que não eram aliados aos militares, eles eram perseguidos. Deixa eu conectar aqui na tomada. Eles eram perseguidos e eram mortos, exilados, enfim. O que essa questão tem a ver? O conceito de cidadania, ele envolve uma participação popular. A ditadura não teve. Essa repressão de direitos, ela foi até posta em lei. Como o professor trouxe aqui, os atos institucionais. Organização política. Os atos institucionais acabaram. Tá? Eu botei aqui, né?
Suspensão dos habeas corpus. Vocês sabem o que é habeas corpus? Provavelmente não, porque a gente vê isso na televisão, mas a gente não sabe o que é, né? De fato. É o seguinte, pessoal. A gente tem na Constituição o chamado remédio constitucional, certo? Vamos supor uma situação assim, vai lá e eu vou ser preso, certo? Vou ser preso lá porque eu roubei o coração de alguém, né? Vamos supor lá, um crime, né? Muito hediondo. Daí, roubei o coração do Richelli, tá? Beleza, vou lá, vou ser preso. Aí eu chego lá na prisão e tô preso porque eu vou chegar pro cara e falar assim, pô, mas eu fui preso por eu ser um cara, né, muito legal, muito querido, roubei o coração do Richelli. Daí, e do Roger também. Daí vai lá e eu digo assim, não, essa minha prisão aqui é um abuso, o Estado estão sendo abusivo contra mim. Então eu vou lá e eu peço um habeas corpus contra a minha prisão. Aí se for concedido, eu posso ser solto, entendeu? Até eu botei aqui, né? Ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de locomoção ou ameaçado por ato abusivo de autoridade. Uma coisa, até uma curiosidade, falando de habeas corpus, não precisa de um advogado para fazer um habeas corpus, tá? Se tu quiser pegar um papel de, sei lá, de papel higiênico, fazer um habeas corpus e o juiz pode aceitar isso aí. Esse é um ponto legal. Enfim, isso foi suspenso. Se foi suspenso o habeas corpus que ajudava as pessoas a lutarem contra os abusos de autoridade, o que a cidadania, o que vai acontecer com os direitos humanos e com a própria cidadania das pessoas? Vão deixar de existir. Tá? Então, o que acontecia na ditadura? Perseguiam as pessoas, entravam na casa a qualquer hora da noite, prisões arbitrárias. Ah, eu vou lá, quero prender o cara, quero torturar o cara. A pessoa pega e desaparece e morre. A pessoa é exilada. Então, tudo isso, pessoal, na nossa ditadura era muito comum. Até eu vou até procurar aqui. Pô, eu não me levem a mal, eu sou muito contra a ditadura no Brasil, mas eu sempre gosto de falar Miriam Leitão. Vou deixar aí para vocês. A entrevista dessa mulher aqui, a Miriam Leitão, ela é uma. Ela é. Essa aqui, eu acho que é. Ela era estudante, né? Hoje ela é uma jornalista da Globo, tá? Pô, é zona inteligente pra caramba. E aí. Eu vou deixar para vocês ler, tá? Eu acho uma coisa muito legal quando se fala em ditadura. A entrevista dela, só. Beleza. Que ela tava grávida na época, ela sofreu diversas torturas e ela era tipo, porra, nossa idade, assim. Vou deixar para vocês depois aí, se vocês quiserem olhar. Beleza. Então, continuando o papo. A ditadura militar, ela acabou com qualquer conceito de cidadania e ela violava os direitos humanos. Então, a gente parar para analisar o nosso tempo, 40 anos atrás, a gente tinha. 40 anos atrás, a gente tinha violações de direitos humanos no nosso país. Tá? E violações de cidadania também. Então, as pessoas não podiam se organizar para fazer protesto, reuniões partidárias, criar partidos, discutir ideias, eram bem fiscalizadas, assim. Depois de muita luta, muita coisa clandestina, isso acabou, certo? Outra coisa que eu queria falar. A cidadania, ela é um direito, ela trouxe vários direitos ao longo da história, posso falar um pouquinho sobre isso depois. Mas um dos direitos que eu já falei várias vezes, que eu bato sempre nessa tecla, é a liberdade de expressão. Na ditadura, pessoal, as pessoas tinham que os jornais tinham que mandar o conteúdo para um órgão e esse órgão tinha que aceitar as publicações. Então, se tu publicasse algo que era contra o governo, tu era censurado,
músicas também, enfim, vocês sabem, né? Enfim, tá. Ah, tá, beleza. Democracia versus antidemocracia. O que é a democracia? O que o voto do povo tem a ver com cidadania? Tudo, tá? O povo no poder é uma conquista cidadã. Por quê? Porque as pessoas podem ter direito de votar, escolher seu governante, participar das decisões, tá? Então, cidadania é isso. Com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, as pessoas puderam, né, começar a votar de novo, puderam começar a ter os seus direitos em lei, certo? Mas aí entra outra questão, falando em lei agora, saindo um pouco da ditadura e entrando em lei. Se uma classe, certo? Se uma classe, posso falar de classe negro, posso falar de LGBT, posso falar de mulher, se está na lei, na opinião de vocês, né, alunos, podem digitar aí no chat se quiser. Se está na lei, é uma garantia de que essa questão vai ser cumprida, né? Por exemplo, tem lei para racismo. O racismo é crime. Vai ser cumprida essa lei? A gente tem, por exemplo, a reforma agrária. Vai ser cumprida a reforma agrária? Está na lei? Não. Tá? A resposta é não. Não é porque está na lei que vai ser seguido. Tá? Então, esse é um ponto bem interessante. E a cidadania é esse conceito de luta, de uma classe, de as pessoas terem a chamada, que eu botei aqui, né, consciência política e lutar pelos seus direitos, né? Às vezes, muita gente não vê a cidadania como com os olhos que deveria ver. Por exemplo, a gente muitas vezes, até o Richelli, o Roger estão aí, não sei se algum outro aluno já participou de protestos, seja a favor da educação, contra o político X, Y, a favor de tal movimento, contra tal projeto de lei, enfim. A cidadania envolve a chamada consciência política. As pessoas lutarem, não é porque está no papel que aquilo ali vai ser garantido, certo? Então, eu lembro assim, mais recente, teve, agora eu vou me lembrar o ano, 2019. 19? Cara, não sei se 2018 ou 2019, que a gente foi no centro, foi o pessoal do IFSC, aqui em Araranguá, na cidade que eu moro. O pessoal do Instituto Federal, foi os professores, eu sou professor do estado. Foi também a UFSC começou a marchar lá do campus da Unisul lá, e foi até o centro para lutar pela educação, certo? O Roger tá digitando aí, porque o Roger vai me lembrar, porque eu não lembro desse dia. Ano passado. Eu fiz greve esse dia, mas eu não lembro. Enfim. Uh, essa luta é um conceito de cidadania. E no Brasil, pessoal, tem um. Não só no Brasil, no mundo. Não é porque tá na lei que vai ser seguido. Então a cidadania ela tem esse ponto. Tá? E as classes, elas têm que lutar para garantir os seus direitos ou para conquistar os seus direitos, ou melhor, para manter os seus direitos. Contra a situação, contra as situações que a classe dominante nesse sentido quer acabar, certo? Por exemplo, muitas vezes se fala, esse é um ponto muitas vezes se fala em acabar com as universidades federais. Acabar com as unidades federais, seja instituto, seja universidade. Tá, mas quem ganha com isso? Certo? Quem ganha com essa privatização, podemos dizer, né? O pobre que não é. Quem sabe a importância de uma federal na vida de uma pessoa, mas que não tem condições de pagar uma privada, sabe o quanto o fim disso custaria, né?
Muitas vezes o pessoal fala, até eu vi o próprio Bolsonaro, né? Cortar bolsas de estudo. Não, mas e quem depende dessas bolsas? É a pessoa rica ou é a pessoa pobre? É uma classe mais pobre. Então, tudo isso, pessoal, está atrelado à cidadania, certo? E as pessoas têm que sempre estar em constante mudança, em constante luta para manter esses direitos que a cidadania trouxe ou lutar para conquistar ainda mais. Vocês estão entendendo o meu papo sobre cidadania? Tá claro até aí? Se alguém não entendeu, pode falar. Eu acho que não tem essa lembrança correta. A Kelly, eu acho que eu dei aula para ela no Maria Garcia. Né? Maria Garcia é uma escola aqui de Aranaguá. Kelly, beleza. Daí a escola da Kelly, é uma escola que, pô, sempre toda quebrada, tentou, desabou ginásio, não reconstruíram, enfim, uma bagunça total, assim. E pela lógica, deveria ser tudo reconstruído, né? Se deveria ser tudo reconstruído, por que o ensino público não demorou tanto para reconstruir? Porque teve que ter tanta luta para ter um ginásio, ou para ter um banheiro de qualidade, ou para ter uma reforma. Tudo isso tem a ver com o conceito de cidadania. E essa consciência das pessoas entender. Né? A Laura tá aí, falou no chat, até a Lidiane também. Elas estudam numa escola que eu trabalhei também, que é no centro de Araranguá. E é uma escola que teve que sair muita luta para ter uma reforma, porque o teto estava caindo. É literalmente isso. Né? Então tem esses pontos, pessoal, esses conceitos de cidadania. Então aqui eu botei alguns pontos sobre reivindicações da cidadania, né? Orçamento para a educação pública, acabar com as violências e até o direitos dos indígenas, né? Se vocês pararem para pensar, eu já falei isso outro dia em outro tema. Os índios não têm uma representação. Eles têm que ter, mas eles têm que lutar muitas vezes pelo seu direito que está garantido em lei, porque estão sempre alvo de opressões. Por último, para a gente acabar o nosso papo aí, o senhor vai falar um pouquinho sobre direitos humanos, que é basicamente sempre anda bem atrelado com a cidadania. Os direitos humanos, né? Que eu botei errado, tá? Foi feita uma declaração universal dos direitos humanos, tá? E aí a intenção dos direitos humanos, através de tratados, de reuniões internacionais entre os órgãos, a intenção de promover direitos para essas pessoas. Aí faz a seguinte pergunta, né? Professor, o Brasil lá faz parte do Tratado Internacional dos Direitos Humanos, né? Faz, meu anjinho. Tá, professor, mas então o senhor tá falando aí, nunca falar senhor porque eu me sinto velho. Então tá dizendo aí para nós que o Brasil faz parte, quer dizer que o Brasil dá direitos para esses grupos que fazem parte dos direitos humanos, certo? Não, tá? Na lei é bonito, na prática não, tá? Então aqui alguns pontos, tá? Algumas convenções que teve sobre esses tratados dos direitos humanos, genocídio, discriminação racial, né? A própria discriminação racial é um tema bem alta toda a vida, né, pessoal? Enfim, discriminação contra as mulheres também sempre em alta, direitos da criança, direito das pessoas com deficiência, todos esses pontos, pessoal, são através de tratados. Tá na lei? Vamos dizer que tá, de forma bonita, mas na prática não é o que acontece. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante aqui que eu botei. Beleza. Então, tá, professor. Como é que faz para ampliar esses direitos humanos? Através de cidadania. Então, esse é um ponto para a gente até discutir. Eu botei uma reportagem lá para vocês, até para a gente tratar melhor esse conceito de direitos humanos, sobre a questão das prisões. Porque, geralmente, porra, aconteceu não sei quando. Foi segunda-feira.
passada. Tá? Tava dormindo, daí veio um cara aí, tipo, uma espécie de pedreiro, só que pedreiro de telhado. É, desse sentido aí, ele arruma telhado. E daí ele veio aí em casa, tava falando com meu pai e tal, e ele falou que direitos humanos servem para defender bandido. Todos vocês já devem ter escutado até essa fala. Ah, professor, mas isso é verdade? Não, tá? Os direitos humanos, eles protegem a todos nós. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazer para vocês. Uh, resumo, direitos humanos. Não, não é resumo, é 30 artigos dos direitos humanos. Consigo transmitir aqui para vocês. Peraí. Aqui, ó, se vocês quiserem uma hora olhar, pessoal, tem aqui, ó. A íntegra Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Daí tem aqui os artigos, certo? E esses artigos, pessoal, se vocês olharem, como o professor disse, depois da cidadania, na prática é uma coisa. Mas que na... Tanto barulho para entrar aí. Na prática, é mais ou menos o que o Richelli botou ali. Quem nunca leu, quem fala isso é porque nunca leu. E assim, os direitos, pessoal, eles são para todas as classes, certo? Mas a gente até vê nos próprios presídios uma falta de violação dos direitos humanos, que, por exemplo, as pessoas devem ter direito a uma cela, né, justa, comida, enfim, entre outras coisas que o preso tem direito por lei. Na prática, isso não acontece, porque há uma superlotação. Castigos. Entra na questão até do habeas corpus, mas tem. Então, esses direitos humanos, né, estão em constante ameaça, podemos dizer. Outra coisa que eu queria problematizar para vocês sobre os direitos humanos é que os próprios direitos humanos da gente, de nós todos aqui, sempre estão em ameaça. Por quê, professor? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Todo homem, vou até só dar uma lida aí antes de começar a aula da FAB. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Isso aqui acontece? Não, tá? Mais uma vez, não é porque está na lei que vai acontecer, tá? Ninguém será mantido em escravidão. A gente tem, eu vivo em Araranguá, né? A gente tem lugares em Araranguá que existem situações de trabalho infantil, tá? Por exemplo, muitas. Submetida à tortura, né? Tratamento desumano, muito. Tá? Tem demais, todo dia na televisão. Então, tudo isso, pessoal, todas essas questões estão sempre em discussão e sempre estão atrelando a nossa vida. Se vocês pararem para analisar o racismo, todas essas questões estão bonitas na lei, mas que na nossa prática isso não funciona. Então, resumindo, eu não vou falar muito aqui em questão de, hoje eu não vou falar, né, sobre em questão de solução, o que pode ser feito para a gente, que pode ser feito como novas perspectivas para o aumento da cidadania ou para a prática dele, o que a gente pode fazer para ampliar os direitos humanos, ou o que a gente pode fazer, enfim, não vou tratar sobre isso essa semana, para a gente até falar na semana que vem. A Rayana entrou, que eu conheço a Rayana, e o Marcial também. Rayana e Marcial, não sei se outro pessoal vai entrar, não sei se o Roger vai criar outro grupo, não sei se o Roger vai botar nós, enfim. Primeiramente, eu sou o professor Gabriel de Atualidades, né? A Rayana já me conhece, o Marcial. E os temas são 15 dias, tá? São quinzenais, né, popularmente. E esses temas quinzenais, numa semana a gente tem uma explicação geral, tá, Marcel? Então a gente discute aí sobre o tema, o professor explica um pouquinho, e na semana que vem
a gente lê as reportagens e discute ela também. Então, vai aparecer lá no teu Classroom lá se o chefe botou. Deixa eu abrir aqui o Classroom aqui. Está transmitindo a minha tela? Tá. Eu abri aqui. Não é esse aqui é o do meu serviço. Olha aqui. E aí, se eu botar aqui, ó, pessoal, vocês olham aqui e tal. Ah, já tem acesso? Beleza, o chefe falou aí, então tá falando. Daí eu botei aqui, ó, os 4 artiguinhos, botei o slide de hoje, se quiserem olhar depois, tá? Aí vocês podem fazer a leitura. Richelle, cada turma tem um, né? Deixa eu mostrar ali pra ti. Só mostrar ali pra ti. Cada turma aí tem um, ó. Daí, tá aqui, ó. Vulcão Viana, daí tem aqui, ó, turma um 2 aí o cara. Ó, daí vem aqui, ó. Aí, tipo assim, ó, Richelle, aí vamos supor, sei lá, vou abrir uma turma aqui. Aqui, daí eu abro aqui, abro atividades, abro a minha área, tá ligado? Daí tá aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Tá aqui, ó, daí corrigir. Ó, daí corrigir 17 desse, 3 desse, ó, daí tá aqui, ó. Nesse sentido aí. Então, vocês, só voltando ao assunto aí, é assim a vida, Richelle, não é fácil. Isso fora os. Eu não pego muito pesado, Richelle. Tipo, tem professor aí que bota até 10 perguntas por semana. Eu boto, tipo, 5 perguntas a cada 15 dias, tá ligado? Ô, mãe, tô dando aula. Mãe, tô dando aula. E aí, só pra voltando aí pros dois aí que apareceram, vocês podem fazer o favor aí, se tiver um tempinho, pra ler esses 4 links, tá? Pra ter até poder perguntar, discutir. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também na semana que vem, tá? Era isso? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, alguma pergunta aí? Só parar de transmitir aqui também. Se tem alguma dúvida, pessoal, podem perguntar e ficar à vontade, tá? Quero dizer pro pessoal também que chegou agora que sejam bem-vindos, beleza? Sempre tentar se fazer presente, as aulas tendem a ser legais, tá? Precisar de alguma coisa, pode chamar, não tem hora, tá? Chamar no Zipzopper lá, dar um toque. Ô, professor, tenho uma dúvida. Ô, professor, tenho uma coisa a perguntar, ou sei lá, podem ficar à vontade aí, a gente está à disposição. E pode perguntar, Laura, pode digitar aí. E eu peço desculpas por. Ah, que bom que ficou claro. Tá. É um tema que eu gosto bastante de falar, tá? E é um tema até que está bastante em alta. Na semana que vem eu falo um pouquinho da antidemocracia como uma forma de cidadania também. Então era isso, tá? Ô, Richelle, só uma coisa que eu queria te falar. Essas turmas aqui vão aumentar, tá? Porque hoje eu já me inscrevi para pegar mais uma turma lá e eu vou me inscrever também para pegar mais uma escola aí que eu vou trabalhar. Então, que eu sei que vai abrir, eu vou trabalhar mais 5 turmas. Não, é precisar de dinheiro mesmo. Preciso comprar skin no meu joguinho, tá? Não é não. Tem que comprar uma faca no CS. Então tá. Comprar uma faca no CS, umas armas e tal. Tem que vou trabalhar mais uma escola aí, tô lançando minha. Então tá, pessoal. Era isso. Se cuidem, tá? Pô, 200 conto. É caro. Era isso, pessoal. Se cuidem. E. E qualquer coisa aí é só chamar, tá? Uma boa noite e uma boa aula. Valeu, valeu. Boa noite. Abraço. Desculpa aí pela demora, tá? A Lidiane aí chegou depois, né, Lidiane? Eu fui pego pelo adulto vírus. Tava numa reunião, tá? Eu tava no adulto vírus aí, não é fácil. Se cuidem, tá, pessoal? Espero que tenham gostado.